Olá, pessoal. Tendo eu, sou proprietária de uma casa de repouso, a gente ouve muito sobre um assunto interessante. Você já comeu? Está se alimentando? Já bebeu água? Como que está a sua alimentação? Quantas alimentações você fez durante o dia? Isso tudo está sendo bom para você? Olha, você esqueceu de almoçar. Vamos almoçar mais um pouquinho? A gente pega no pé, para a pessoa comer. E hoje nós vamos falar um assunto diferente. Nós vamos inverter essa situação. Eu querer e a pessoa que está doente também sentir essa necessidade. Então estou trazendo aqui novamente a fonoaudióloga Karina Portela, que já é nossa amiga há muito tempo, tem trabalhado conosco aqui no nosso programa, levando esses temas que influenciam e fazem você entender o que a fonoaudióloga faz hoje dentro de um hospital, dentro da sua casa, leva para você ensinamentos para compreender a dificuldade do nosso dia a dia. Então hoje, Karina, novamente eu te agradeço por ter recebido o meu pedido para estar aqui, para que a gente possa falar de um assunto que bastante abrangente agora, Parece que nós temos aí algumas novidades. Tudo bem com você? Tudo bem, Lúcia, muito obrigada. Obrigada à Rede TV por mais esse encontro juntos no programa Maturidade. É uma honra sempre estar aqui e conversar com vocês sobre essa prática que é a fonoaudiologia, que é a minha paixão. Então, você sabe como eu lido com o idoso, vamos falar do idoso, A maturidade está aí e a gente começa, obviamente, a partir de alguma situação, ser mais maduro mais cedo, Como o idoso deve se alimentar? Nós devemos ficar cobrando. Como nós devemos pedir para o idoso se alimentar? Veja, Lúcia, nós temos uma questão da alimentação. Eu falo que a alimentação ela envolve desejo, prazer. Quando você pensa em um alimento, automaticamente você fala nele, automaticamente já vai juntando saliva na boca, você já vai sentindo, lembrando daquele sabor, daquele gosto que aqui te remete àquele sabor. Me remete ao bolo que a minha avó fazia, é o pão caseiro, é o mesmo sabor que a minha mãe fazia quando eu era pequeno. Então, quando nós falamos de alimentação, não tem como a gente separar a alimentação de lembranças, memórias e afetividade. Quando nós nos deparamos aí com as pessoas idosas, nós temos algumas pessoas que elas já estão adoecidas no decorrer da vida. Sim. E aí onde chega o impacto na alimentação. Muitas das vezes eles não querem se alimentar, eles já não têm o desejo de se alimentar, não têm prazer. E nós temos que avaliar qual que é a raiz desse problema. O porquê que essa pessoa não quer se alimentar dentro daquele contexto. É por alguma questão da parte da deglutição? Será que ele está apresentando uma disfagia, que é uma alteração na deglutição? Ele não quer se alimentar porque ele não sente mais o sabor. Com a idade avançando, a nossa língua ela vai perdendo as propriedades ali das papilas gustativas. E isso faz com que às vezes a gente não sinta mais o sabor tão acentuado como a gente sentia antes. E isso faz com que muitas das vezes o idoso não queira mais se alimentar. E aí nós falamos de contextos diferentes. Nós temos um idoso perfil saudável, que não quer se alimentar e precisa de uma atenção do porquê que está apresentando essa inapetência. E nós temos o idoso que ele já está adoecido e ele está num processo de declínio neurológico, de um adoecimento e caminhando para um processo de finitude de vida. Então nós temos essas duas vertentes. Ambas é importante nós avaliarmos e compreendermos qual que é a relação desse sujeito com a alimentação e o que está impossibilitando ele a se alimentar naquele momento. Então a disfagia seria isso? Sim, a disfagia seria uma das questões. Então ele começa a engasgar, o alimento para, ou ele já não está mais sentindo o sabor. Então vocês vão perceber que geralmente o idoso ele tem uma preferência por alimentos mais gelados ou doce, porque ele sente mais o sabor.
desse alimento. Então, é comum, às vezes, eu não quero almoçar. Aí ele não almoça, mas ele toma um bom café da tarde, que tem bolo, que tem uma coisa que ele gosta. E aí, a gente chega num patamar onde que a gente tem que pensar a seguinte situação. Qual é o ponto onde já o nutrir não é mais necessário e o nutrir de outros prazeres da alimentação entra na jogada, que é aí onde a gente vai para uma alimentação de conforto, que é com aqueles pacientes que estão encaminhando por um processo de fim de vida. Então nós fazemos a avaliação, mas a decisão do comer, do que comer e o que eu quero comer é da família e dos seus familiares. Quando nós nos deparamos com um paciente que tem uma disfagia, às vezes nós precisamos modificar a consistência da alimentação. Então, às vezes ele não consegue comer aquele arroz com feijão, porque o arroz ele tá mais al dente. Não mastiga tão bem. Não mastiga bem, às vezes não tem a dentição completa. E acontece que em alguns momentos ele acaba engasgando durante a refeição. Então, nesse caso, nós vamos sentar, avaliar o contexto e nós vamos adaptar essa alimentação. Talvez um arroz mais cozido, mais papa, com caldinho, isso favoreça ele a retomar o prazer pela alimentação. Talvez seja um outro motivo, talvez porque ele já esteja com uma dieta adaptada e batida, e aí é onde eu gosto de chamar a atenção, que quando a gente vai adaptando a alimentação, nós temos que tomar um cuidado muito grande. Às vezes a gente fala, o paciente ele agora vai se alimentar de uma dieta pastosa. E essa dieta pastosa, ela acaba ficando com um aspecto feio. Porque você pega todo o alimento, você pega a carne, o arroz, o feijão, bate tudo ali e você oferta para ele. Então fica aquela aparência ruim, uma aparência que não traz nem o desejo, porque a alimentação também é o desejo. Eu olhei, eu tenho o desejo, eu tenho a vontade e eu me alimento. Então, se eu estou me alimentando por muito tempo de uma dieta pastosa, tudo batido, fica tudo sem sabor. Então a gente tem que pensar, se o idoso ele já tem um declínio ali na percepção do sabor, se está tudo batido, então para ele não vai ter sentido. Qual é o prazer dessa alimentação? Aí nós temos que refinar esse olhar. Então, se tem que ser batido por conta da disfagia, por que não separar? Bater o arroz trituradinho, a cenoura trituradinha no outro canto, o feijão trituradinho no outro. E aí a gente oferta essa alimentação num prato colorido, onde ele vai ter a percepção de que tem várias coisas ali sendo apresentada para ele e ele vai ter mais prazer por esta alimentação. Eu sempre, quando eu preciso de uma avaliação aqui na Casa de Repouso, eu te chamo, né? Eu gosto muito que você é bastante expressiva, você fala bem, então eu gosto de ouvir como você avalia esse morador. Claro que nós estamos falando aqui de moradores que já estão com um problema bem mais grave, né? Aquele que talvez nem se decida mais se ele quer ou não quer, né? Quem está querendo decidir é a gente. Aí você fica, né? Come isso mais um pouquinho, mais uma colherada. Como se faz com criança, né? E isso a gente percebe que o quê? Ele vai juntando a alimentação no canto da boca e ele então não engole, não tem aquela deglutição. E a gente percebe então que a Karina tem que entrar no jogo. Aí a gente conversa com a família, né? Explica para o familiar como está a situação e se ele quer uma avaliação fonoaudióloga. Eu acho bastante importante porque no momento em que você faz a avaliação com vários tipos de alimento e a família participa, ela então percebe que aquele alimento ele não está mais engolindo. Quando você percebe isso e fala para a família o que está acontecendo, normalmente você já manda para a alimentação integral? Então, assim, nós avaliamos e é muito importante que esse cuidador, esse familiar esteja presente. Porque quando chega nesse patamar, existe um sofrimento muito grande da família. Porque alimentar culturalmente, para nós, significa cuidar. A partir do momento em que eu não consigo mais alimentar, representa, né? Eu fico mal. Deixando de cuidar. Eu fico mal. Estou deixando de prestar os cuidados devidos a ele. E aí, esse olhar é bem importante quando a gente toma a consciência da família. Por que que ele não quer comer? Será que ele quer comer? Será que ele ainda decide?
relembrar como que ele via antes, né? Se já foi discutido com esse familiar querido, se ele, quando ele via uma pessoa com sonda, ou se eles chegaram a falar de repente nesse processo de fim de vida, qual que era o desejo dessa pessoa. Porque o desejo meu é diferente do seu. Sim. E também diferente dos nossos pacientes. E também das famílias. Cada um tem um contexto, uma realidade, e a alimentação toma um lugar e um papel fundamental para cada um. Então, quando a família está junto, nós vamos identificar como que era a alimentação dele, o que ele mais gostava. Será que era desejo dele se alimentar por uma via alternativa? Hoje nós temos a sociedade, né, de geriatria e gerontologia que já tem muitos estudos falando que não existe um benefício em passar a alimentação por via alternativa, que é aquele caninho que vai pelo nariz ou pela gastrostomia, e que isso não vai trazer benefícios para o paciente. E muito pelo contrário, em algumas situações vai trazer um malefício. Então, o que acontece? Ele já não está comendo e aí nós temos que avaliar qual o processo que ele está e se vai ser benéfico para ele uma alimentação por via alternativa. Nesta avaliação, a decisão, essa tomada de decisão que é muito importante, ela é compartilhada. Não é a Karina, fonoaudióloga, que vai definir. É a Karina em contato com o médico, com os familiares e com todos os familiares envolvidos nesse cuidado, porque às vezes para um é muito claro uma coisa, mas para o outro não. Então se alinha a percepção do que é desejo dessa família e aí a partir desse desejo, dessa decisão, nós tomamos a conduta. Vamos passar uma sonda? Vamos passar uma sonda. Uma coisa que eu gosto sempre de posicionar, tem alguns casos de pacientes que já estão demenciados e até uma das coisas que a Sociedade de Geriatria fala muito, que quando se coloca a sonda nasointeral, alguns têm agitação. Sim. Então eles, às vezes dormindo, sem querer, eles arrancam aquela sonda. E por ter esse processo, às vezes, de arrancar essa sonda, em alguns momentos eles precisam ficar contidos, com os braços contidos, para que não arranque essa sonda. Então a gente sempre tem que pesar na balança, né? O que é importante e o que vai trazer qualidade. Querendo ou não, é uma agressividade, né? A gente sente isso. Então é só a gente refletir. Será que no meu fim de vida, né, se tiver numa situação em que eu precise colocar uma sonda no nariz e me manter preso numa cama, será que isso é qualidade de vida para mim? Talvez para mim não, mas talvez para o outro sim. Talvez aquele outro, ele precise dessa alimentação para ele se manter mais tempo ativo, para ele tomar um medicamento que vai trazer todo um contexto de melhora no quadro dele. Talvez ele vai aproveitar mais o netinho, o filho, né? Então talvez nós temos que observar todas essas questões para que a gente trace e seja assertivo naquilo que é desejo da pessoa. É difícil tudo isso, né? Você envolver todo mundo num processo que vai decidir ou definir, né, qual é a melhor conduta a ser tomada. E eu falo que assim, existem percursos para que isso torne-se mais leve. E quando eu dou as minhas aulas, eu sempre falo que eu começo falando na minha aula sobre morte. E aí os alunos têm um impacto, mas por que vamos falar de morte? A morte, ela faz parte do nosso processo da vida. E aí, como que um fonoaudiólogo falando de alimentação e deglutição vem falar de morte, né? Quando a gente pensa que nós somos seres finitos, nós temos que pensar sobre o nosso envelhecimento, sobre o nosso processo de talvez adoecimento e sobre aquilo que nós queremos no fim da nossa vida. Tem um aplicativo muito bacana da Sociedade Brasileira de Gerontologia que chama-se Minhas Vontades. Até fica a dica para vocês procurarem na internet e baixarem. Esse aplicativo, ele traz algumas perguntas que nos fazem refletir. E se fôssemos nós num contexto, né, de que o outro talvez tenha que decidir por mim, ou eu decidir perante um adoecimento, o que eu quero para a minha vida? Quando a gente reflete sobre essas questões, tudo se torna muito mais leve, porque eu já vou comunicando os meus familiares, os meus entes queridos, o que eu quero para o meu cuidado. E esse cuidado, ele precisa ser centrado no paciente, na pessoa que está cuidada.
Tem uma frase que muitos falam, eu cuido dele como eu gostaria de ser cuidada. E eu falo que tá errada. Tá essa errado, frase. Eu tenho que cuidar do outro como o outro deseja e desejava ser cuidado. Só assim eu consigo fazer um atendimento humanizado, voltado e centrado para o valor, para o interesse e para aquilo que é importante para aquela pessoa naquele momento. É um egoísmo, né? Você achar que você está cuidando do outro conforme você quer que... Será que você quer ser entubada? Será que você quer, no final da sua vida, estar contida, né? Para não arrancar, broncoaspirar? Existe aí um processo bem difícil para o idoso, principalmente aquele que já está bem no finalzinho, né? Será que nós estamos cuidando dele conforme o que a gente quer para a gente? Exatamente. Fica uma pergunta aí para você de casa que está passando por isso, né? Ver a pessoa sofrendo tanto, às vezes com escara pelo corpo, né? São feridas, são doenças que estão agredindo mais e mais esse corpo. Então a gente precisa deixar de cuidar dele conforme a gente quer? Ou será que a gente cuida dele conforme ele quer? Né? Então isso é uma coisa para a gente ficar pensando, verdade. Eu sou uma pessoa que eu morro de medo, tá? De deixar alguém morrer de fome. Que essa é é o crucial. Será que essa pessoa não está comendo? E se ele morrer? Eu deixei ele morrer porque ele não comeu? É uma preocupação minha. Só que eu também já estou mudando o fator de analisar conforme você está falando. Por isso eu trago você sempre para fazer essas avaliações, porque eu aprendo muito. E a gente vai amadurecendo algumas ideias e tirando alguma coisa que está pesando na nossa cabeça, no nosso coração, coisas antigas, né? E aí trazendo coisas novas, procurando saber o que a fonoaudióloga Karina está querendo me explicar, está querendo me ensinar. E isso é importante. A minha preocupação é vista como exagero? Lúcia, essa tua fala é o que a gente mais recebe dos cuidadores. Né? Meu Deus, ele não está comendo, ele vai morrer de fome. E daí entra num looping de desespero e aí eu quero socar a comida naquela pessoa. Então veja quão agressivo talvez é, igual você mencionou anteriormente, a gente coloca a alimentação, ele vai segurando na boca. Por que ele está segurando? Já é um sinal de que ele não quer essa alimentação. Então, até que ponto que eu sou invasivo com essa pessoa? Eu tô ali colocando uma coisa que ela não quer, que não está sendo bacana, que não está sendo efetivo para ela, que não existe mais um prazer. E a alimentação é um prazer. Então, lógico, nós vamos avaliar qual que é o período e qual que é o processo de adoecimento que que esse paciente, se encontra. E aí nós vamos tomar a decisão. Mas se ele está encaminhando para um processo de fim de vida, de finitude de vida, será que eu passar uma sonda nele vai resolver isso? Será que ele vai ficar imortal com essa sonda? Será que eu vou protelar um sofrimento? O que pode acontecer quando eu passo a sonda nesse paciente? Vai ser benefício ou vai ser um malefício? Isso é uma coisa que a gente tem que ter clareza. Tendo clareza disso, a gente tem mais assertividade e é mais humanizado. E hoje a gente está falando muito, né, sobre cuidados paliativos. Até no dia 22 foi lançado a primeira política nacional aí de cuidados paliativos no SUS. Então, nós ainda não temos muitos importantíssimo isso, paliativistas atuantes. A minha formação é em fonoaudiologia e sou formada, né, pela pós-graduação em medicina paliativa e cuidados paliativos multiprofissional. E quando eu fui buscar essa avaliação, eu me deparei com um caso exatamente de uma paciente onde ela não queria comer e eu me deparei com uma família falando, a gente não quer sonda. E eu pensei, eu vou deixar a minha paciente morrer de fome. Eu fui formada em uma bagagem de ser curadora. Eu vou lá, eu vou curar esse paciente, né? E isso é o que vinha a medicina. Então, tem muita tecnologia que mantém a vida prolongada a qualquer custo. E só que esse a qualquer custo muitas vezes não tem qualidade de vida. E aí eu
fui pesquisar cuidados paliativos. E quando eu fui estudar sobre isso, eu comecei a ter um olhar totalmente diferente do ser humano e entender que aquele desejo dele precisa ser prevalecido e não o meu desejo. Mas, às vezes, a gente cuida como aquilo que é bom pra gente, né? E lógico, era uma paciente que estava, nesse contexto do exemplo, ela estava num processo de fim de vida, ela não queria comer, então tinha dias que ela comia 2 colheradas, tinha dias que ela comia um prato. Mas neste patamar, nesse momento do adoecimento dela, não tinha mais o objetivo de nutrir com a alimentação. Tinha o nutrir de carinho, o nutrir de afeto. Quando ela comia e era obrigada a comer alguma coisa, ela se sentia mal, então ela foi reduzida. Então o paciente, ele não está morrendo porque não está comendo. Ele está morrendo e por isso ele deixa de comer. O corpo começa a não ter mais tanta necessidade de armazenamento de nutrientes. Por quê? Porque ele está num processo de partida. E aí, será que, eu trago uma reflexão, será que é justo nesse processo em que essa pessoa está partindo, descansando, porque temos um tempo em segundo, nós irmos lá, colocarmos uma sonda, uma gastrostomia e aumentarmos o tempo dele? Se for com qualidade, eu acho que é extremamente importante. Mas se não tem qualidade, a gente precisa repensar. Quer dizer, a alimentação nesse momento é o que menos preocupa. É o que menos preocupa. Então, quando a gente está falando de um fim de vida, é a família estar perto, é a família dar carinho, já temos, né, vários estudos falando sobre a massagem aplicada, o nutrir do toque. É um nutrir diferente e é um nutrir que a gente não fala sobre ele. É um nutrir de carinho, porque se eu estou só ali na oferta alimentar, porque eu estou cuidando e eu estou sendo agressivo, socando essa alimentação, eu esqueço das outras coisas que eu poderia estar fazendo. Entendeu? Então, assim, eu preciso tomar consciência que cuidar não é só o alimento, o cuidar também é esse amor. E aí, tudo bem, às vezes meu ente querido, ele quer, vamos supor, um bobó de camarão. E aí eu vou lá e faço aquele bobó, na expectativa que ele vai sentar e ele vai comer um prato cheio daquilo. E às vezes o que ele quer é 2, 3 colheradas. E aí é onde a família se frustra. Puxa, mas eu fiz pra você. E olha o peso dessa fala. Uhum. Eu fiz pra você. Quer dizer, e tem aí que eu comer. Tenho que comer. Né? Então, não, comer 1, 2, 3 colheres. Tá suficiente? Ok. Ele sentiu o prazer, ele sentiu o carinho, o gosto do bobó do camarão que aquela pessoa especial fez pra ele com tanto carinho. Então, esse olhar a gente precisa ter esse olhar mais aguçado, essa escuta ativa, mais ativa realmente no sentido de entender e enxergar realmente quem é esse sujeito. Por isso que eu trago você aqui várias vezes e vou continuar trazendo, porque você consegue transmitir isso de uma forma clara e que a gente não fica ofendido, né? Porque às vezes você falar alguma coisa, a família pode se ofender. Não, eu quero ele vivo perto de mim. Não é assim, né? Que a gente quer. Eu quero, né? Eu quero dar comida, eu quero fazer ele ficar vivo, eu quero. Mas o paciente, ele não quer mais. Quando não tem esse desejo, a gente precisa olhar para isso com muito respeito, né? Teve um caso que me marcou bastante, você até acompanhou esse caso, onde o próprio paciente, ele fala: quero saber quais das filhas vão me deixar morrer sem eu ter que comer. Olha que fala Nossa, preciosa. até me arrepiou, verdade. Então veja, o quanto que eu vou ser invasivo com um sujeito que ele já tem claro o que ele quer para ele, né? E será que eu me sentiria bem se alguém fosse agressivo assim comigo? Porque a gente não vê a agressividade, mas isso é um cuidar agressivo. Não, eu quero aqui a qualquer custo, a qualquer preço tem que estar aqui comigo. E as coisas não são assim. A gente tem que ter esse olhar de carinho, esse acolhimento, porque nesse momento já não tem mais sentido as outras coisas. O que tem sentido? Se hoje fosse teu último dia de vida, o que teria sentido para você a partir do momento que você sabe, a partir de agora eu estou partindo? O que tem sentido? É sentar e comer um prato cheio? Ou é estar com seus familiares, abraçar quem você deseja abraçar, escutar uma boa música, fazer a sua oração, se conectar com o seu sagrado? Então tem outras coisas
que a gente acaba negligenciando, porque culturalmente, como eu disse, alimentar é cuidar. E a nossa avó falava, vamos comer para melhorar, come, tem que comer para melhorar, tem que comer esse prato cheio. E às vezes a gente pra ficar forte, falando para os filhos, para os netos, tem que comer para melhorar, para ficar bonito, para ficar forte. Mas nesse momento, o comer, ele tem outra função. Gente, eu não sei vocês aí de casa, mas eu tô quase chorando. Ao mesmo tempo que eu tô rindo de nervosa, juro. Quando você falou que eu participei desse assunto, é verdade. Eu lembro perfeitamente que quando nós saímos do quarto, eu disse, mas isso pode, né? Eu ainda tenho dúvidas, eu quero ouvir. Você falou aí uma frase que eu queria até que você repetisse. Será que se eu estou comendo para viver, como que é? Ele não está morrendo porque ele não vai comer. Ele está morrendo, por isso ele não come mais. Quer dizer, ele já está sabendo que ele vai morrer. Então ele não precisa comer. Seria isso. Gente, isso é tão importante que nós vamos repetir isso várias vezes, porque ninguém quer o sofrimento de ninguém, né? E o fim da vida é sofrido. Para quem vê todos os dias, aqui nós temos várias situações que a gente reflete muito sobre a morte, sobre o meu querer, como que eu quero, como que eu vou encarar esse momento para que a minha família fique saudável, para que esse ente querido meu vá. É bem difícil, mas é uma situação que nós temos que resolver, né? E que não tem outro jeito. Karina, eu agradeço muito, mas muito, você ter voltado aqui, falado tudo isso aí pra gente, demonstrado essa inteligência sua em querer participar e mostrar para as pessoas de casa que o fim da vida talvez não precise ser tão sofrido. Tem que ser leve. Leve para todos. E é isso, gente. A saudade vai ficar, mas a morte vai acontecer. Eu espero você, se Deus quiser, até o outro programa na semana que vem.